uma explicação duvidosa da alma, mas a poesia inexplicável da mesmo entoada aí, Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma viagem? Hoje nós vamos falar sobre o quinhentismo e o barroco, as origens da literatura brasileira. E aí, a gente tem que se perguntar sobre o que aconteceu para que a gente possa realmente perceber que a literatura brasileira começou. Quando as coisas começaram a realmente aparecer aqui no país em termos de literatura, em termos de uma manifestação escrita, ou seja, quando é que a gente pode falar de uma literatura no Brasil ou de uma literatura do Brasil? Em que momento os autores brasileiros começam realmente a produzir a sua literatura e a gente começa então a perceber que, na verdade, a partir daquele momento, a gente tem o que nós chamamos de história da literatura brasileira. Quais são as primeiras manifestações da literatura no Brasil? O primeiro documento escrito em solo brasileiro, na verdade, não foi um texto escrito para ser produzido, vendido, divulgado, como é hoje, como a gente conhece hoje. O primeiro texto produzido no Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, uma carta feita para o rei Dom Manuel de Portugal. Nessa carta, o que ele queria, na verdade? Ele queria mostrar ao rei de Portugal e aos portugueses e aos europeus, logicamente, não era só aos portugueses. Havia todo um propósito, toda uma ideologia sendo construída por trás de divulgação daquelas coisas que estavam sendo descobertas naquele momento. Então, o que houve, na verdade? Ele queria mostrar para os portugueses e para o rei Dom Manuel o que havia em termos de terra, riqueza e a gente que estava, naquele momento, habitando aquele lugar que, então, passaria a ser chamado de Brasil. Vamos ver, então, como essa carta se manifestou naquela época? Imaginemos que nós estamos na Caravela de Cabral. Imaginemos que nós estamos chegando ao Brasil. Porto Seguro, praia, e alguém grita, então, terra à vista, e os portugueses aportam. O que eles veem? Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que se ora nesta navegação achou, não deixarei também de dar disso minha conta. E dali houvemos vista de homens que andavam pela praia, de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. A feição deles é serem pardos, maneira da avermelhados, de bons rostos e bons narizes. Bem feitos andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa, cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E um deles, porém, pôs olho no colar do capitão e começou a dacenar com a mão para a terra e depois para o colar, como quem nos dizia que havia em terra ouro. Então, gostaram da carta? Que tal se nós analisássemos um pequeno pedaço dela? Que tal se nós buscássemos nas entrelinhas do texto aquilo que realmente nos interessa nesse momento? Nós estamos no século XXI. É hora da gente fazer uma releitura daquele que foi o primeiro documento escrito em solo brasileiro. Vamos lá? E um deles, porém, pôs olho no colar do capitão e começou a dacenar com a mão para a terra, dispôs para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. Vocês notaram alguma coisa estranha nesse pedaço que eu li? Vocês já pararam para perceber
que há uma palavrinha aqui que não deveria estar na carta, essa palavrinha aqui, ouro. Por que não deveria? Vocês devem estar se perguntando aí. Sentados nas poltronas de vocês, devem estar querendo saber por que não deveria haver ouro, se ouro era uma coisa que todo mundo quer. Porque os índios, vou contar um segredo para vocês, os índios não conheciam ouro. E se os índios não conheciam ouro, como é que eles puderam subir as caravelas, entrar na algibeira do capitão, olhar para os colares dos capitães, olhar para as peças de ouro que estavam sobre a mesa do capitão e reconhecer aquele metal tão precioso? Esse pedaço da carta faz com que a gente retome uma questão importante. Uma certa ideologia presente na Carta de Caminha com relação àquilo que os portugueses já sabiam de antemão que deveria haver na Nova Terra. Afinal de contas, a Espanha já tinha descoberto a sua parcela de terra mais ao norte e já tinha levado para a Europa uma série de riquezas em ouro que ela havia tirado de quem? Dos incas, astecas e maias. Bem, os portugueses não queriam ficar por trás, eles queriam também recolher daquela terra nova, que no caso é o nosso Brasil, o seu quinhão, mas não tinham ainda a certeza de que haveria naquele lugar os metais que eles queriam, ouro e prata. Então, montaram, logicamente, a partir da curiosidade dos índios, e os índios eram muito curiosos, a partir da curiosidade dos índios, montaram aquela estratégia que seria a retomada de todas as riquezas que, enfim, seriam levadas para o velho mundo, a Europa. Vamos fazer a retomada da literatura informativa no modernismo brasileiro. Vamos ver como os poetas modernistas do século XX no Brasil viram aquele que foi o primeiro documento escrito em solo brasileiro. E, para falar sobre isso, seria interessante que nós víssemos, por exemplo, um texto escrito por Murilo Mendes, um poeta do modernismo brasileiro, que retoma, então, justamente a Carta de Pero Vaz de Caminha, aqui feita no Brasil. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço. No dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muitos, de plumagens muito vistosas. O poema de Murilo Mendes retoma, então, alguns dos ícones presentes na Carta de Caminha. Vamos retomar isso aí? A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, no chão espeta um caniço, no dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muitos, de plumagens muito vistosas. O que você interpreta a partir da leitura desse texto? Se nós pensarmos numa comparação entre a Carta de Caminha, que foi um texto extremamente ideológico, extremamente descritivo, e a gente vai perceber então o quê? Que aquele texto, aquela carta, que representava então uma literatura feita apenas no Brasil, não tinha uma essência brasileira, a gente vai perceber o quê? Que a comparação com os textos modernistas mostra que há uma mudança de comportamento ideológico. O texto de Murilo Mendes, por exemplo, apresenta uma série de palavras que mostram uma certa ironia presente na abordagem do autor. Bem, essa ironia tem uma razão de ser. Afinal de contas, o modernismo brasileiro, você vai ver isso em outras aulas, o modernismo brasileiro, ele faz uma redescoberta do Brasil. O que é uma redescoberta do Brasil? Ora, a gente já sabe o seguinte,
Pelas aulas de história, e você deve já ter visto isso, o Brasil não foi realmente descoberto. O Brasil, ele foi, na verdade, o quê? Ele foi procurado. A gente sabe que o caso do por acaso, o famoso caso do por acaso, foi apenas uma forma que os portugueses encontraram de mostrar para a gente como é que, para a gente brasileiros, os brasileiros, mostrar para os brasileiros como é que a nossa terra teria sido descoberta ao léu, a partir de uma determinada tempestade. Será que houve realmente essa tempestade? A partir de uma determinada tempestade, fazendo com que os portugueses tivessem mudado de rota. Bem, a gente sabe que isso não aconteceu. Hoje, a gente já tem alguns relatos históricos que mostram que a coisa realmente não foi dessa forma. E o modernismo brasileiro, muito crítico, de uma maneira muito crítica, retoma justamente essa visão, que é a visão real do movimento, e mostra, ironicamente, por meio de uma série de símbolos, uma série de ícones, como esse descobrimento aconteceu. E a gente vai ver no texto de Murilo Mendes, o poeta extremamente crítico, um dos poetas, inclusive, que influenciaram Drummond na sua abordagem crítica da visão da história brasileira, a gente vai ver que o que acontece? Acontece justamente uma ideologia de exploração. É a literatura transfigurando a realidade. A literatura dos jesuítas. José de Anchieta foi o maior jesuíta aqui no Brasil. Ele foi o grande piaí, ou seja, o grande pajé branco, como era chamado pelos índios. Justamente por quê? Porque, na verdade, ele teve uma importância significativa na nossa cultura, na nossa história, na nossa formação, pelo contato que ele obteve em relação aos índios. José de Anchieta foi a personagem realmente mais importante daquele momento. Ele foi, inclusive, a pessoa que conseguiu traduzir para o português algumas das coisas que os índios falavam. Mas, logicamente, para aprender isso, ele teve que conviver com os índios. Ele teve que assumir uma postura de vida dentro das tribos. Por isso mesmo, ele foi chamado de o Grande Pajé Branco. José de Anchieta conseguiu escrever, inclusive, uma gramática. A arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Ele fez o seguinte: eles perceberam, e os portugueses foram muito artistas nesse momento, eles perceberam que os índios adoravam ver as coisas que os portugueses faziam. Eles perceberam que os índios gostavam de assistir às missas, gostavam de assistir aos cantos dos portugueses e tinham uma característica que foi notadamente percebida pelos portugueses. Eles imitavam tudo aquilo que os portugueses faziam. Resultado: José de Anchieta e outros jesuítas, outros padres que vieram para cá para promover a catequese, eles então começaram a montar espetáculos teatrais e canto e dança para os índios verem. O resultado disso foi que os índios começaram a se interessar pela cultura portuguesa, começaram a se interessar por aquilo que vinha de fora, mesmo sem conhecer a língua portuguesa. Bem, com o passar do tempo, os portugueses, e principalmente José de Anchieta, que nesse momento já habitava as tribos indígenas, ganharam mais confiança dos nativos. E o resultado disso foi o quê? Eles começaram a conhecer a língua. Bem, José de Anchieta foi, então, criou esse marco importante na história da nossa literatura. Por quê? Porque por meio dos textos que ele produziu, a gente pôde perceber como é que a catequese se formou. Bem, o que foi realmente a catequese? E por que a catequese é importante nesse momento? É importante porque, na verdade, havia toda uma proposta de oposição entre o bem e o mal. O grande influenciador dessa filosofia, inclusive, era português, era o escritor Gil Vicente, que lá em Portugal estava escrevendo os famosos autos das barcas, alto da barca do inferno, alto da barca do céu, alto da barca do purgatório, mostrando exatamente o quê? A ideologia de construção de uma moral calcada em quê? Calcada
nos bons costumes, mas que a classe dominante queria promover. Ou seja, se você seguia aquilo que se queria em termos de classe dominante, você ia para o céu e pegava a barca do céu após a sua morte. Se, por outro lado, você quebrava as regras que os dominadores impunham a você, ou seja, que o império, que a corte impunha a você, após a sua morte, você, com todo o seu pecado, você ia para a barca do inferno, diretamente para a barca do inferno. Bem, é lógico que algumas classes iam direto para a barca do céu, sem julgamento algum. Quer ver um exemplo? Se você, por exemplo, trabalhar em cima de um texto chamado O Alto da Lusitânia, e aí eu já recomendo isso a vocês, O Alto da Lusitânia de Gil Vicente, você vai ver que, por exemplo, os cavaleiros medievais, os famosos cavaleiros das cruzadas, eles passavam direto pela barca do inferno e tomavam assento na barca do céu. Não é curioso, pessoal? Não é curioso que aqueles cavaleiros que lutaram nas cruzadas em nome de Deus já tinham, então, o seu lugar assegurado no paraíso? Bem, aquele período da história do Ocidente, da história de Portugal, Brasil, Espanha, né, que são os países que mais nos influenciaram naquela época, era um momento extremamente calcado em cima dessa oposição entre o bem e o mal. Bem, José de Anchieta, voltando aqui ao Brasil, José de Anchieta, por exemplo, gostava de caminhar pelos vales, gostava de caminhar pelas praias, gostava de caminhar pelas tribos. Desses momentos, um dos momentos mais famosos da história da literatura informativa no Brasil, ele, em plena praia, escreve na areia um dos poemas mais bonitos de que nós temos notícia em relação a essa filosofia de uma moral que se tratava do bem e do mal. É o chamado Poema à Virgem. O Poema à Virgem que vai retomar, então, a filosofia da Virgem Maria, Mãe de Deus. Tu és a vara que germinou da raiz de Jessé, vara isenta de nós, vara isenta de asperezas. Os nós são os ferretes do primeiro pecado que tu não herdaste. As asperezas são as culpas próprias que não tens. Fazendo dessa vara açoite, vergastarás o tirano infernal e o expulsarás da casa mal-havida. Também a teus filhos tu castigas com golpes compassivos e depois os acalantas com teu materno amor. Minhas culpas, fere, não me perdoes, tudo contente sofrerei. O Barroco brasileiro. O Barroco brasileiro começou em 1601 com a publicação do poema Prosopopeia de Bento Teixeira. Um poema camoniano, ou seja, um poema de forma fixa, em cima de um processo épico, ou seja, uma epopeia, que tem, na verdade, por base a formação de um herói, a construção de um herói, e tem no seu lançamento a importância de representar para nós, no Brasil, o lançamento do primeiro estilo de época verdadeiramente nacional. Mas há uma questão aí. O poema Prosopopeia, ele peca por uma qualidade estética, ou seja, na verdade, quando você estiver lendo o poema como um todo, você vai perceber que ele não é um poema atrativo na hora da leitura, ou seja, ele não provoca a atenção do leitor realmente. Tanto que a crítica mais especializada, a crítica dos especialistas em literatura, não o considera realmente o marco inicial da nossa literatura. A crítica vai considerar o marco inicial da nossa literatura o poeta Gregório de Matos. Gregório de Matos, sim. Gregório de Matos vai trazer à tona todo um processo de uma literatura construída no Brasil
do Brasil, até porque Gregório vai passar toda a filosofia daquilo que estava acontecendo na época. Vamos ouvir agora o epílogo do texto Prosopopeia, de Bento Teixeira. Observe como a linguagem não é uma linguagem carregada de significados, ainda é uma linguagem muito presa a uma ideologia europeia. Assim diz, e com alta majestade o rei do salso reino, ali falando, diz: em satisfação da tempestade que mandei a Albuquerque venerando, pretendo que a mortal posteridade com himnos o ande sempre sublimando, quando vir que por ti o foi primeiro, com fatídico espírito verdadeiro. O barroco brasileiro, ele vai até 1768, quando o poeta Cláudio Manuel da Costa publica o livro Obras. E a gente vai ter, então, o lançamento oficial, é apenas uma questão de marco oficial do arcadismo brasileiro. Você já deve saber, por exemplo, que quando a gente fala nessas datas, a gente não está querendo dizer que os estilos são interrompidos e são reiniciados com uma outra roupagem. Na verdade, há toda uma transição na passagem de um momento para outro, na passagem de características de um estilo para outro. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Gregório de Matos? Eu acho que vocês merecem um pouco desse poeta. Bem, Gregório de Matos foi representante da estética cultista do barroco. Cultista? O que será isso? O que será essa palavra e o que vai representar essa palavra dentro desse movimento? Bem, o barroco brasileiro, ele foi dividido, e isso aí não é uma coisa que vem do Brasil, é uma coisa que vem da influência europeia. O barroco brasileiro foi dividido em dois movimentos, o cultismo e o conceptismo. Cultismo, culto à forma. Conceptismo, vem o quê? Lembra o quê? Isso mesmo. Lembra? Conceitos, conceituação. Ou seja, você tem de um lado todo um trabalho feito em cima da forma, de outro lado, todo um trabalho feito em cima de ideias. Bem, Gregório de Matos, o chamado Boca do Inferno, já vou dizer por quê, ele era adepto do cultismo, ou seja, ele tinha uma preocupação muito grande com a forma do seu poema. Quem era o grande conceptista da época? O padre Antônio Vieira. E, mais uma vez, um padre entrando na literatura. Nós temos uma série de religiosos que, nesse momento inicial da colonização do Brasil, vai estar ao lado dos poderosos na formação de um Estado nacional. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Gregório de Matos? Então, o nosso cultista. Gregório de Matos teve 3 fases na sua literatura. Inicialmente, Gregório lançou uma série de poemas satíricos, e foi justamente por causa disso que ele foi chamado de o Boca do Inferno. Nesses poemas satíricos, e alguns deles a gente nem poderia ler para vocês, a gente não tem como ler para vocês porque as palavras são extremamente chulas, mas eu ainda assim recomendo, se você for um pouquinho mais curioso da literatura brasileira. Nos poemas satíricos, Gregório critica o império e principalmente a cidade em que ele morava, que era Salvador. Os poemas satíricos fizeram com que Gregório de Matos fosse exilado e ele fosse, então, levado para Angola e só voltasse anos depois com a promessa de que nunca mais ele publicaria os poemas que criticassem o Império. Bem, depois que ele retorna, ele então já com a sua promessa efetivada de que ele não poderia mais criticar os poderosos e o clérigo, ou seja, ele criticava também muito os padres, as freiras, os conventos, os mosteiros, ele começa então a assumir a sua outra faceta, que é justamente de quê? De um poeta lírico. E ele vai produzir alguns dos textos mais bonitos da nossa literatura barroca. E ele vai ter os seus textos divididos em 2 momentos, a lírica religiosa e a lírica amorosa. Ou seja, ele vai escrever poemas em que ele trata justamente da configuração do barroco, que é aquela configuração de dúvida presente no momento, no presente de contra-reforma, no presente de dogmas impostos pela Igreja Católica, em que as pessoas tinham aquela dúvida forte, aquela dúvida ferrenha
de que, ao morrer, elas iriam ou para o céu ou para o inferno, e viviam exatamente nesse clima paradoxal, nesse clima antitético, ou seja, num clima de dúvidas sobre o seu comportamento na Terra, e aí a gente vai ver isso nos poemas religiosos. Ou então, ele colocava nos seus poemas a dúvida sobre os prazeres carnais. Por que dúvida sobre prazeres carnais? Por uma razão muito simples. Veja bem, se você tem a certeza de que o amor carnal vai levar você ao paraíso, é lógico que você vai poder amar sem culpa. Mas no momento como aquele nosso, século XVII, em que a Igreja trazia à tona toda uma série de questionamentos sobre a sua participação no mundo e sobre as questões ligadas à vida terrena, é lógico que as pessoas não podiam amar livremente. E aí havia uma série de dúvidas sobre duas questões. Que questões eram essas? Bem, amo em terra, na vida, e ao morrer corro o risco de ir para o inferno? Ou então me torno uma pessoa pura, uma pessoa serena, e ao morrer eu vou para o céu? Essa questão ficaria fácil de ser respondida se nós tivéssemos a certeza do além-morte. Mas havia o outro lado. E se eu tivesse, então, uma vida pura, serena, tranquila, sem viver os prazeres carnais, sem viver os prazeres terrenos, e ao morrer eu descobrisse que não havia céu algum? Bem, essa dúvida fez com que as pessoas, então, instaurassem um sentimento extremamente antitético. Mas vamos ver como Gregório de Matos manifestou isso através da observação de um grande poema dele, Os Desenganos da Vida Humana, metaforicamente. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, sulca ufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa? Se aguarda sem defesa a penha anal, ferro a planta, tarde a rosa. Observem só, por exemplo, a primeira estrofe do texto. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Se você observar bem o texto, você vai ver que, quando ele coloca no título Desenganos da Vida Humana metaforicamente, você já deve saber que metáfora é uma comparação mental que o poeta faz entre dois elementos da realidade, você vai ver que ele está comparando a vida humana, ou melhor, um sentimento da vida humana, a uma coisa da natureza. Que coisa será essa? Você já parou para perceber? Conseguiu perceber isso? Bem, se você observar as palavras que a gente tem aqui no texto, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida, você vai ver que quem arrasta presumida e rompe airosa com ambição dourada é a vaidade. E aí você vai dizer o seguinte, que a metáfora do texto é comparar a vaidade a uma rosa, mas não é. Na verdade, ele está comparando a vaidade a um outro elemento, porque a rosa é apenas uma outra metáfora que ele utiliza na hora de promover a imagem de algo que desabrocha e que irrompe, na verdade, num sentimento de crescer. Na verdade, ele compara a vaidade ao nascer do sol e ao brilho do sol ao meio-dia. Por isso a ideia de romper com ambição dourada, ou seja, arrasta púrpuras mil, que é o amanhecer,
e rompe com ambição dourada, que é justamente o que o Sol ambiciona ser, ou seja, uma grande bola de fogo dourado no céu. E o Padre Antônio Vieira, então, o que a gente pode falar dele? Bem, o Padre Antônio Vieira, na verdade, ele vai trazer o outro lado desse barroco brasileiro. O Padre Antônio Vieira, que é o responsável pelo lado conceptista da coisa, ele critica, inclusive, o cultismo exagerado de Gregório de Matos. É lógico que ele não fala especificamente de Gregório de Matos, mas ele critica aquela preocupação com a forma. O que ele quer, na verdade, é o quê? São as ideias. Bem, a principal obra do Padre Antônio Vieira, aquela obra que realmente fica, aquela que marca a literatura barroca do Brasil, é a chamada de Os Sermões. Você já deve ter ouvido alguém passar algum sermão para você, ou na igreja, ou em casa, fazendo alguma coisa errada, ou alguém, né, algum amigo que passou para você um sermão. Você já deve ter ouvido isso hoje. Naquela época, o que representavam os sermões? Vamos ouvir, então, como é que esses sermões poderiam ser passados. Nós vamos ouvir um pequeno trecho de um dos sermões do Padre Antônio Vieira e como esse texto pode ser apresentado para a gente em pleno barroco brasileiro, em pleno século XVII. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve ter sermões e deve ter palavras. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. O pregar há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, de outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, de outra há de estar noite. Bem, após nós termos visto José de Anchieta, após nós termos visto Gregório de Matos, o Padre Antônio Vieira, Pero Vaz de Caminha com a sua carta, nós podemos então concluir o seguinte, que no século XVI, a literatura informativa dos jesuítas e das cartas de Pero Vaz de Caminha e dos outros portugueses representavam então uma literatura apenas no Brasil. Em compensação, quando Gregório de Matos eclode com a sua literatura satírica, a sua literatura amorosa e religiosa, e o Padre Antônio Vieira com todo o seu questionamento religioso, nós temos então uma literatura feita do Brasil, ou seja, nós iniciamos a nossa literatura em 1601 com o poema Prosopopeia de Bento Teixeira, mas o nosso primeiro grande poeta é realmente Gregório de Matos. Bem, restando então apenas recomendar a vocês algumas dicas para que vocês possam buscar outras fontes. As dicas de hoje são duas. Eu vou recomendar a vocês a trilogia das barcas de Gil Vicente, ou seja, Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Céu e Alto da Barca do Purgatório, que vai passar para você toda a filosofia daquele momento que a gente vivencia exatamente em relação à literatura informativa, à literatura dos jesuítas, e o livro O Boca do Inferno, de Ana Miranda. O livro O Boca do Inferno, inclusive, vai poder passar para você toda a filosofia, se você quiser saber, se tiver essa curiosidade de saber, toda a filosofia do porquê de ele ser chamado de O Boca do Inferno. Ou seja, ele mostra exatamente o porquê das sátiras de Gregório de Matos. Ok? Na aula de hoje estudamos o quinhentismo e barroco. Nós vimos a Carta de Caminha, vimos os textos de José de Anchieta, o nosso mais importante catequista, vimos alguns poemas de Gregório de Matos, estudamos a literatura dos sermões do Padre Antônio Vieira e entendemos o seguinte,
que a nossa literatura, apesar de ter iniciado no século XVI, só realmente passou a produzir uma contextualização nacional a partir do século XVII com o Barroco. Estudamos o quinhentismo, estudamos o Barroco e demos início, então, a toda a nossa trajetória rumo à descoberta de uma cultura literária nacional. Não a explicação duvidosa da poesia, mas a poesia inexplicável da poesia, mesmo entoada a última em tom. Eu costumo fazer da seguinte forma: eu trabalho o barroco brasileiro a partir do seu processo de carnavalização. Bem, é lógico que se você trabalha, por exemplo, o carnaval no seu contexto primário, aquele contexto que Mikhail Bakhtin vai falar, né? Pesquise um pouquinho sobre Mikhail Bakhtin, então busque um pouquinho sobre isso, sobre a origem do carnaval, a origem do intrudo, e você vai ver o seguinte, que o nosso barroco, ele tem tudo a ver com o carnaval. Eu recomendaria, inclusive, a você, por exemplo, um samba enredo, samba de uma escola de samba do Rio de Janeiro, Grêmio Recreativo Escola de Samba, Estação Primeira de Mangueira, desse ano, 2004, em que nós podemos perceber toda a filosofia do barroco presente na preocupação do enredo com a questão do ouro. Além disso, vale a pena a gente retomar o seguinte: quando nós pensamos no carnaval, e as pessoas, logicamente, hoje em dia, pensam no carnaval apenas no sentido de quê? No sentido de festa, mas a gente também sabe que o carnaval não é só festa, o carnaval também é crítica. Então, o barroco brasileiro, ele tem todo esse movimento que a gente vai encontrar na famosa festa do Brasil, ou seja, na festa mais famosa do Brasil, porque é justamente o quê? Como às vezes a gente vê as coisas da forma como elas são e como a gente quer ver as coisas da forma como elas deveriam ser. Bem, vale a pena você também trabalhar o contexto da literatura informativa a partir dessa ótica carnavalesca. Por quê? Porque há uma série de enredos de escolas de samba que trabalham o descobrimento do Brasil. E esse descobrimento, como a gente falou na aula, foi um descobrimento que é muito discutido hoje pela história. Professor, a gente tem que aprender a discutir os textos da literatura de uma forma crítica e atualizar todos esses textos para fazer com que os alunos se apaixonem pela literatura. Então, o nosso maior desejo hoje, nossa maior missão hoje como educadores da literatura é fazer com que a paixão irrompa, fazer com que a paixão aflore no coração desses jovens, para que a gente possa, então, entender a arte de uma forma mais global, de uma forma mais crítica, de uma forma mais conceitual. Eu acho que só assim, nós dois aqui vamos conseguir mudar essa realidade e mudar esse mundo, ok? Não a explicação duvidosa da poesia, mas a poesia inexplicável da poesia.